Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ribeiro, voltando aqui ao canal Nutretário, né? Depois de um tempinho afastado por problemas de coluna aí, né? E também trazendo boas notícias, né? A galera que assistiu a revezão aí, ó, como? A prova tava no aço e a gente viu praticamente tudo aqui, né? Se não me engano, só dois assuntos a gente não abordou, que foi aquela questão de GA e a questão também dos polinômios que não deu tempo, né? De gravar aqui e tudo mais, por causa da correria do dia a dia. Mas aí voltando a fazer as nossas aulas, né? Aqui no cardzinho do vídeo, no card não, card é aqui. Então aqui na descrição do vídeo você vai ter uma lista de exercícios para que você possa fortalecer o que eu vou falar aqui hoje no nosso assunto, né, da aula de hoje, né? E aí eu já peço para você, se não é inscrito no canal, se inscreve. Se já é inscrito e não ativou o sininho, ativa o sininho também para você sempre receber as notificações quando eu fizer vídeos novos aqui pro canal. Beleza, galera? E se curtiu o vídeo já no final, ou então já agora, já deixa o like aí para eu poder ajudar no canal. Valeu, galera? Então vamos lá. Falar de razão e proporção, né? A primeira coisa, a razão, ela surge de um termo que é ratio. Ratio é divisão, né? Então, quando você faz a comparação direta entre duas quantias, né, você está estabelecendo uma razão, tá bom? Então, por exemplo, eu vou fazer lá uma receita de bolo, né? Aí eu falo que na receita desse bolo tem 400 gramas de farinha e 600 gramas de açúcar. O bolo vai ficar super melado? Vai. Diabetes lá em cima? Talvez, né? Se você tiver um metabolismo bom aí. Aí vamos lá. Então você quer estabelecer a razão em que esses caras se encontram. Como é que você faz isso? Basta você pegar 400G, né, e dividir por 600G. Tiago, mas o que você está querendo saber? A razão entre eles é... Aí a razão é na ordem que eu peço. Eu peço assim para você. Me diga a razão entre a farinha e o açúcar. A informação que eu falei primeiro é o numerador, que eu falei depois é o denominador. Então, farinha e açúcar. A gente pode dividir o G com G, e aqui é 4 vezes 100, 6 vezes 100. Então eu divido 100 e 100. Sobra quem? 4 sobre 6. Só que são números pares, então você ainda pode simplificar esse cara por 2, a fim de trazer uma fração irredutível. A fração irredutível vai ser 2/3. Se a fração irredutível é 2/3, eu posso afirmar que esses ingredientes estão na razão 2 sobre 3. E isso pode ser escrito dessa forma, ou ele pode também ser escrito dessa forma, tá? É como mais comumente aparece escrito nas provas aí. E aí, se ele tivesse pedido a razão entre o açúcar e a farinha, aí seria o contrário. Se fosse entre o açúcar e a farinha, ia ser 600G sobre 400. O que me daria uma razão 3 por 2. Então, vem da informação da questão para poder fazer essa comparação. Beleza? Aí agora aqui, quando eu tenho proporção, é quando eu comparo razões, né? O que vai acontecer para você comparar razões? Vai acontecer que uma ação sua vai implicar em outra. Então, já que uma ação vai implicar em outra, isso pode ser de forma direta ou inversa, mas isso a gente vai ver no vídeo mais à frente. Tá? Então, aqui eu vou fazer uma pergunta que vai ter uma implicação direta. Tá? Então, se com 500 gramas de chocolate posso fazer 10 biscoitos, quantos gramas serão necessários para fazer 25 biscoitos? Então, assim, se com 500 gramas de chocolate eu faço 10... Se eu quero fazer 25, eu estou aumentando a quantidade de biscoitos. Então, a quantidade de chocolate também vai aumentar. Então, eu faço a comparação direta entre os dois. Como que eu faço a comparação direta entre os dois? Ó, 500 vai gerar 10 biscoitos. Assim como uma quantidade de X gramas vai gerar 25 biscoitos. Belezinha? Agora, basta fazer o quê? Basta fazer a multiplicação invertida aqui. Por que a multiplicação invertida? Se você pegar um dos meus primeiros vídeos, eu falo por que você pode trocar de lado, né? É como se eu estivesse multiplicando todo esse lado pelo inverso desse valor. Ou seja, ao invés de 500 sobre x, eu estaria multiplicando ele por x sobre 500. Fazendo isso, x multiplica 10, 25 multiplica 500. 25 vezes 5 é 125. 0, 0 permanece 0, 0. Isso vai ser igual a x vezes 10, 10x. Beleza? Vou botar o x aqui. Agora o 10 eu trago para cá dividindo, então eu vou ter 12.500 dividido por 10, isso vai ser igual a x. Eu divido 10 aqui com 10 aqui, e isso vai gerar um total de 1.250 gramas de chocolate, que vai ser quanto eu vou precisar para poder produzir os meus 25 biscoitos. Beleza? Então é isso. Eu fiz uma ação na qual, se eu aumentar o que eu estou pedindo, aumenta também a outra quantidade, isso é direto. Tá? Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Primeiro a gente só faz essa... Eu só traz essas informações. E aí você tem números que eles são ditos diretamente proporcionais e números que são ditos inversamente proporcionais. Como que números são diretamente proporcionais? É quando as proporções formam frações equivalentes. Então, por exemplo,
Eu pego um conjunto de números A e um conjunto de números B. E eu falo que esses números, pelas suas posições, eles são diretamente proporcionais. Os números são diretamente proporcionais. Isso quer dizer que as razões que eu estabeleço entre eles nas suas posições, 3 sobre 12, comparação com x sobre 24, e aqui comparação com 21 sobre y. Quer dizer o seguinte, quer dizer que sempre que eu pego esses caras aqui, as frações são equivalentes. Se as frações são equivalentes, basta a gente pensar o seguinte: o 12, para que ele se torne 24, ele foi multiplicado por 2, certo? E se isso aconteceu no denominador, isso também acontece no numerador. Já que isso acontece no denominador e no numerador, se eu multiplicar o 3 também por 2, eu tenho o resultado de x. Então, ou seja, x nesse caso vai ser igual a 2 vezes 3, que vai ser 6. E aí eu posso imaginar esses dois termos aqui em relação também ao denominador que isso vai acontecer. Repara só, para pegar o 3 e fazer com que ele vire 21, basta eu multiplicar o numerador por 7. Então, se eu fiz isso com o numerador, eu também preciso fazer isso com o denominador. Se eu multiplicar o denominador 12 por 7, aqui eu teria uma fração de equivalência. Por quê? Uma fração de equivalência, né? Ou fração equivalente. Porque aí eu teria no numerador, teria 3 vezes 7, e aqui no y eu tenho 12 vezes 7. Mas aí você pode falar assim, pô, Thiago, essa fração aqui não é nem irredutível. Eu sei que ela não é irredutível, mas eu só deixei assim mesmo, tá? Para a gente poder perceber o que está acontecendo aqui. Então, já que essa fração não é irredutível, mesmo assim, se eu peguei o 3 e multipliquei por 7, deu 21. Se eu multiplicar o 12 por 7, eu também vou chegar em y. Se eu fizer 12 vezes 7, 12 vezes 7 vai ser 84. Então, já achei aqui os valores de x e y. Beleza? Tem dúvida? Faz a continha, né? Ah, como é que eu faço a continha? Cruzado. 3 sobre 12, já que aqui existe uma igualdade, você pode fazer a comparação direta. Isso vai ser igual a x sobre 24. Quando você fizer isso, basta você pegar o 24 e multiplicar aqui em cima. Então você vai ter 3 vezes 24 sobre 12. Isso vai ser igual a x. Dividindo 24 por 12, você vai ter 2. E 2 vezes 3 vai ser 6. Tá bom? Isso vai acontecer a mesma coisa se você fizer por isso. Tá beleza? E agora números que são inversamente proporcionais. Vamos lá. Se quando os números são diretamente proporcionais, eles formam frações que são, na verdade, divisões equivalentes, quando você está falando o inverso disso, o inverso de uma divisão vai ser uma multiplicação. Então, aqui as grandezas vão produzir produtos equivalentes, beleza? Então, agora, por exemplo, se eu quiser fazer a comparação entre esses valores aqui, o que precisa acontecer para que eles sejam diretamente proporcionais? O que precisa acontecer é que o produto desses números tem que ser igual ao produto desses dois números, beleza? Como que a gente faz isso? Eu botei númerozinhos feios? Coloquei. A gente faz assim, ó. 2 vezes 8, isso vai ser igual a x vezes 20, e isso vai ser igual a 15 vezes y. Tiago, mas por que você botou números feios? Porque até agora ficou tudo tão bonitinho, né? Pelo menos o último exemplo a gente coloca assim, até para vocês verem o que faz, né? Quando você chega um pouco mais à frente. Então vamos lá, galera. Vou comparar esses dois aqui. Tá? Se eu comparar esses dois primeiro, eu tenho que 2 vezes 8 é 16. Só que isso tem que ser igual a x vezes 20, que é 20x. Certo? Se eu fizer esse cara, aqui vai ter que dar uma divisão, né? Vai ter, eu posso dividir todo mundo por 2. E isso aqui vai ser, eu vou dividir por 2 para se tornar mais fácil, tá? 16 por 2 vai dar 8, e aqui vai ser 10x. Por que eu fiz isso? Porque agora eu trago 10 dividindo. Então 8 dividido por 10 é igual a x. Só que 8 sobre 10 é a mesma coisa que escrever 0,8. E acabou o meu problema. Beleza? Então, x 0,8 faz com que esse cara produza números que são o quê? Inversamente proporcionais, ou seja, o produto entre eles dá o mesmo valor. E se eu quiser calcular o y, a mesma coisa, né? Aí eu posso fazer aqui, ó, já que você sabe que o valor aqui é 0,8, você pode usar esse para comparar com esse, ou então, já que estão aqui, a gente já usa esses dois diretamente, tá? Então, isso vai ser 2 vezes 8, que dá 16, isso é igual a 15y. 16 é um produto apenas formado por 2. E o 15 é 3 vezes 5. Então a gente pega o 15 e traz ele dividindo. Então 16 sobre 15 é igual a y. E aí, ó, fechou o problema. Beleza, galera? Então espero que tenham curtido o vídeo aí. Curtiu? Deixa o like aqui, porque isso dá uma moral muito grande no trabalho, faz com que o vídeo seja mais reconhecido. E assim a gente consegue trazer ainda mais conteúdo para vocês. Valeu, galera? Então um abraço. Tchau, tchau.